Olá, Paulo. Paulo, Ana, que estão se conectando aqui. Boa tarde, tudo bem? Olá, Leandro. Boa tarde, tudo bem? Tá. Leandro, você tá no mudo. Boa tarde. Oi, Andrea. Eu estava falando aqui no mudo. Deixa eu ver, vou testar um vídeo. Estão vendo minha apresentação? Sim, só não tá em tela cheia, mas estamos vendo sim. Só ver se toca, se tem som. Tem? Não. Nada? Não. Leandro, quando você for transmitir, na parte inferior esquerda, tem duas caixinhas de seleção. Se você selecionar elas, você vai conseguir transmitir com áudio. Ué, mas eu estou pondo aqui assim, por aqui eu não sei, deixa eu ver aqui, deixa eu fechar. Vamos lá, eu vou tentar de novo, tá? Ok. Mas é engraçado, eu nunca ponho nada. Vamos ver aqui, ó. Share screen. Minha tela está com vocês. Sim. Sim. Uhum. Não? Sim, sim. Então, com um pouquinho de atraso, mas está indo. Talvez se você aumentar um pouquinho o volume, porque parece que está falhado. Ah, Andrea, você que conhece? Ah, agora tá bom o som. Tá? Pronto. Bom, então temos aqui alguns participantes já conectados. Queria dar boa tarde à Ana Mourão, à Franci Botaro, Patrícia Medeiros, ao Paulo Henrique. Dizer que a gente vai dar uns 5 minutinhos de tolerância para que os demais participantes se conectem, tá bom? E enquanto isso, se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Estaremos aqui conectados.
Bom, gostaria de desejar uma boa tarde a todos. Vejo aqui que já temos alguns conectados com a gente. Meu nome é Bárbara Martinez, eu faço parte da equipe de comitês da Câmara Espanhola e com muita felicidade a gente dá início às atividades do nosso grupo de secretariado executivo, que é um comitê que com muita felicidade atende os profissionais de atendimento, de secretariado, sempre visando promover ações de desenvolvimento, de comunicação, que realmente sejam ações que possam promover uma melhoria, tanto na nossa vida profissional, quanto na nossa vida pessoal. Ainda mais em um momento tão atípico e tão sensível, né, que ainda estamos nos adaptando a vivenciar e, né, nos adaptando nesse novo normal. Então, sem me prolongar muito, eu gostaria de agradecer ao Leandro Buzo, desculpa, Leandro, pela participação, pela presença, pela disposição de estar aqui hoje com a gente, trazer um pouquinho desse conteúdo sobre cuidado de emoções, como que a gente pode gerenciar melhor este elemento tão essencial na nossa vida, tá? Leandro, passo a palavra para você e estamos ansiosos para ouvir este conteúdo. Legal, Bárbara, obrigado, viu? Obrigado por esse espaço. Queria agradecer muito você, todo o pessoal da Câmara Espanhola. Muito bom conversar com as pessoas sobre esse assunto. Esse assunto está na pauta e a gente precisa saber lidar com ele. Mas eu só queria também fazer uma pergunta aí para o pessoal. Eles têm acesso a estarem aqui com a gente, com a câmera aberta? Deixa eu só verificar aqui. Será que eles conseguem? É tão mais gostoso a gente conversar, a gente já ficou tanto tempo isolados, né? A gente, assim, ficar só nesse ambiente virtual, sem ver, sem conversar, sem interagir, não. Eu estou colocando o pessoal aqui para painelista, tá bom? Então, a todos que quiserem, podem abrir as câmeras. Quem puder abrir a câmera, vai ser muito melhor, muito mais gostoso. Eu tinha selecionado isso nas configurações do evento, mas eu acho que não funcionou. Bom, estou fazendo aqui com todos, tá bom? Então, vocês terão essa possibilidade de abrir as câmeras, abrir os microfones também. Boa, quem é que pode? Já estou vendo aqui nomes: Ana Mourão, Paulo Henrique, Thaís Alvarenga, do Rio de Janeiro, que delícia. Boa, Thaís. Mostra quem é carioca aqui para gente. Tô aqui, gente. Boa tarde. Olá, Thaís. Para a gente morrer de inveja, os paulistas. Já começa com uma vibração negativa em cima de você, sabe? A inveja de a gente não estar aí com você. Mas tá bom, né? É o que temos para hoje, vamos lidar com o que a gente tem. Queridos, boa tarde. É isso mesmo, a gente vai falando, porque vai ser uma boa conversa hoje, para a gente entender melhor desse assunto. Deixa eu só ir me apresentando enquanto as pessoas vão entrando. Meu nome é Leandro, mas eu adoro que me chamam de Léo. Eu nunca entendi essa relação Leandro com Léo. Eu falei assim, como assim? Não é Leonardo? Não, é Leandro, mas é assim que me chamam desde pequeno. E quando alguém fala Leandro, eu já sei que é bomba, é minha mãe, é minha irmã, é alguém brigando comigo. Então, vamos na intimidade que a gente vai melhor, viu? Como é que a gente vai fazer o nosso encontro aqui? Ele vai ser bem informal. O que é informal? É um bate-papo gostoso, importante, profundo e generoso. Então, eu quero muito a tua participação, você perguntando, você falando, dando aí também como que você configura o tema ou aquilo que eu estou falando, o que eu vou apresentar para vocês. Então, eu sou psicoterapeuta, trabalho nessa área também de desenvolvimento humano há mais de 25 anos, como trainer para empresas, dando palestras e treinamentos, e é um prazer enorme quando eu tenho essa possibilidade de falar sobre emoções. E é um tema importante para a gente, galera? Se você não quiser responder, você não pode, não precisa, mas você pode mexer a sua cabeça para saber que você está aí, tá? Então, isso aqui é sim, não é difícil, isso aqui é não, tá? Então, é um tema importante? É um tema importante, mega importante. Super! De repente, a gente estava lá numa vida bem automática. Vamos pensar antes da pandemia? Vamos configurar esse cenário? Antes da pandemia, a gente estava numa vida super automática, fazendo nossas entregas, as nossas atribulações, né? Os nossos papéis sociais, né? Mesmo dentro de um ambiente mais social, lazer, com os amigos, as nossas obrigações na família, no trabalho, e a gente não tinha muito tempo para a gente mesmo, né?
Na verdade, a gente podia até dedicar alguma coisa ao nosso bem-estar, mas a gente nunca se olhou com profundidade. Esse lugar não foi um convite para a gente ao longo do tempo, desde quando a gente nasceu. Desde quando a gente nasceu, ninguém explicou para a gente o quanto era importante a gente se conhecer, a gente entender a nossa estrutura, como é que é o nosso funcionamento psíquico, para eu poder aprender a lidar comigo e aí a lidar com os outros. Mas muito pelo contrário, esse lugar das emoções, ele foi retirado, ele foi excluído da gente desde as nossas das nossas relações mais primordiais, que foi com papai e com mamãe. Estou errado? Então, toda vez que eu tinha algum estímulo emocional de raiva, de dor, tristeza, se eu começasse a chorar, ao invés de eu ter um acolhimento verdadeiro, né, com a minha raiva, geralmente vinha uma intervenção contrária, falando, não faça isso, Deus vai te castigar. E nós homens ainda pior ainda, porque quando a gente... choro. Engole o choro, porque homem não chora, né? Eu sou antigo, né? Não parece porque o Botox ajuda a gente, mas eu sou antigão. Então, naquela época, quando a gente começava a chorar, vinha alguém, né? O pai, geralmente, aquela figura patriarcal, homem não chora. E você engolia o seu choro, porque naquele momento, né, os papéis estavam mais rígidos, mais configurados. Graças a Deus, isso se rompeu e a gente pôde ir para a vida do jeito que a gente de fato é. Mas, naquele momento, a gente tinha um papel meio que social que a gente tentava manter. Então, ao longo do tempo, principalmente nas minhas relações iniciais, ao invés de eu conseguir expor esse arsenal emocional, eu não pude, eu não tive essa possibilidade. Eu tive que engolir praticamente o meu funcionamento para criar um personagem. Mas com o nosso pai, com a nossa mãe? Sim, com o nosso pai, com a nossa mãe. Isso que a gente não sabe. Desde pequeno, a gente está querendo ser aceito, pertencer. A gente vem com aquele discurso que mãe tem um amor incondicional. Essa não é uma realidade. Todo amor, por mais que o amor seja muito intenso, grandioso, maravilhoso, que perdoa, que está lá, que está presente, existe uma condicionalidade, né? O amor incondicional mais perto que a gente conhece é do cachorrinho. Estou errado? Errado ou não? Né? Agora, a mãe, pai, tudo, até por que tem condições? Porque eles também têm conteúdos internos que também não foram trabalhados ao longo do tempo. Né? Esses conteúdos também ficaram ali escondidos, não vieram para a mesa, eles também não tiveram essa oportunidade. E com isso, eles também não conseguiram dar essa oportunidade para a gente interagir melhor com as nossas próprias emoções. E a gente foi engolindo e não interagindo com o nosso mundo interno para fazer as entregas que a gente precisava fazer no mundo da externalidade. Aí vem uma pandemia, olha que engraçado, coloca a gente, isola a gente, tira a gente desse movimento social, traz a gente para o recolhimento, inevitavelmente a gente fica mais introspectivo, mais reflexivo, porque é um contato maior que a gente tem com a gente mesmo, aí começam a surgir algumas questões sobre nossa vida, sobre os nossos relacionamentos, o que a gente está fazendo, o sentido pessoal disso tudo. Estou errado? É nesse momento que eclodiu para todos nós algumas dúvidas, alguns questionamentos e um arsenal emocional foi apresentado, porque não é que ele não existia, ele foi colocado debaixo do tapete ao longo do tempo. E aí, nesse momento, eu pude... Não é? Estou errado ou não? Vocês estão falando comigo. A gente não vai interagindo com as nossas emoções. Eu não vou aprendendo a lidar com elas, com a minha raiva, com o meu medo, com a minha tristeza. Eu fico muito na apologia da felicidade. Isso até hoje em dia, que é uma felicidade tóxica. Já repararam as mídias digitais, como elas fazem? Elas criam um movimento de que a gente tem que ser feliz, como se a felicidade, a alegria fossem as únicas emoções que a gente deveria sentir. Isso é um crime para a gente, porque a gente tem todo um arsenal emocional que igualmente tem a sua importância. Então, todas as emoções, elas são bem-vindas, a gente não consegue controlar. O que a gente sabe fazer é olhar para essas emoções, lidar, elaborar ao longo do tempo para dar desfechos melhores. Mas vamos combinar, vamos voltar lá para pré-pandemia, antes da pandemia, né? Então, a gente estava lá no mundo de entregas,
houve um convite compulsório para a gente ficar na nossa. Gente, eu vou pedir para vocês assim, levanta a mão, sai do computador. Pode sair do computador. Pode sair do computador. Não cabe vir numa palestra e ficar digitando. Não cabe. Boa, fica comigo aqui. E aí, ó, isso. Para o que está fazendo, vamos ficar com a gente. Olha só o nosso funcionamento. Olha como a gente precisa prestar atenção. O nosso funcionamento não é o estar presente, não é o lidar com a gente. É lidar com as nossas obrigações. A gente é uma máquina de produção. Super bacana, mas quando a gente volta para cá e bate na pedra e encontra esse mundo interno que não era muito bem conhecido, a gente se desorganiza, porque a gente não tem, né, esse hábito, esse convívio com a gente mesmo. Aí, ao longo do tempo, eu fui colocando uma máscara também na minha vida, e a gente achou que só a pandemia trouxe essa máscara para a gente. Ela constelou uma máscara que a gente viu, todos nós estávamos usando até há pouco tempo atrás, uma máscara mesmo de proteção. Mas a pergunta é para vocês, será que essa máscara que a gente utilizou agora na pandemia, ela nunca esteve, ou ela já fazia presente na nossa vida de uma outra forma, de uma outra forma mais simbólica? Isso quer dizer, será que a gente já não usava uma máscara social desde o início da vida? Será que a gente pôde ser a gente do jeitinho que a gente era e do jeitinho que a gente é? Ou a gente foi configurando ao longo do tempo um personagem social para ser amado e ser aceito? O que vocês acham? O que vocês acham? Eu acho que a gente tem personagens, né? A gente acostumou a construir personagens. Em casa eu sou... Eu acho que no nosso o momento mais sem máscaras é em casa, mas a gente também se adapta dependendo com quem a gente está lidando, enfim. E a gente vai criando personagens aceitos, né? Nem sempre a gente consegue ser exatamente ou fazer exatamente o que a gente gostaria. A gente está sempre entrando em alguma caixinha imposta por uma sociedade, por uma situação, enfim. Boa, Thaís. A gente tem personagens muito idealizados, e não é de agora. É essa construção que a gente não faz na nossa vida. A gente tem desde as nossas relações iniciais com papai e com mamãe, a gente foi tolhendo a nossa interioridade, o nosso conjunto de emoções, para poder atender, às vezes, o que estava acontecendo ali. Não chora, não pode, Deus castiga isso. Aí você vai recolhendo esse mundo interior e vai configurando um personagem mais adaptativo naquele contexto. Só que isso a gente vai fazendo ao longo do tempo e a gente perde um pouco a nossa espontaneidade e a gente se fixa numa polaridade. O que é numa polaridade, né? A gente se fixa numa unilateralidade. É quase que um único personagem que a gente conhece, que foi para a vida, fazer aquilo que precisava exatamente para pertencer e ser querido. É um personagem importante para a gente, porque a gente idealizou e ele faz o jogo com a vida externa. O que acontece é que a gente não entende a nossa totalidade, que a gente é muito mais do que aquilo que a gente configurou, porque a natureza humana ela carrega uma polaridade extensa, muito grande de possibilidades do que a gente pode ser. Mas a gente, nesse anseio de ter uma consciência de ser e pertencer, a gente se configura num modelo quase que exclusivo de personalidade. Óbvio que tem umas nuances, mas a gente é a gente, né? A gente tem alguns papéis que a gente configura em alguns contextos, mas na maioria das vezes, eu sou assim. É como se você pudesse delimitar esse personagem em algumas poucas características. E aí você não repara que dentro de você tem quase que elementos antagonistas àquilo que você criou para a vida. A gente tem o oposto da gente dentro da gente, mas a gente não conhece. Porque a natureza humana ela é ambígua, ela carrega essas polaridades que quase que se contrapõem. Só que nessa identificação com esse lado, que coisa séria que a gente está tratando. Nessa identificação com esse personagem aqui, a gente adoece. Porque é muito difícil a gente sustentar só uma parte da gente, porque não é a nossa totalidade.
Isso aconteceu com aquela cantora, esqueci o nome dela, assim, eu sei o nome dela, mas eu nunca pronuncio direito, aquela Amy Winehouse. Lembra dela? Então, assim, ela se configurou num personagem super bacana. Bacana para onde? Para o palco. Bacanudo. As pessoas adoravam. Só que era um personagem. Quando ela ia para a vida particular dela, ela não destituía aquele personagem. Ela mantinha ainda a Amy. Ela ia para a piscina com aquela cabeleira e ficava bebendo. Aquela mesma figura que estava no palco, estava na vida particular. Ela não conheceu além daquela Amy que ela configurou. E ela era muito mais que aquilo, mas aquela Amy é um produto da história dela, com papai, com mamãe, e com uma série de outras coisas que aconteceram. Só que nessa tentativa de ela ficar num único lugar, que parece que dava uma certa confiança e uma segurança, ela acaba morrendo, porque aquele personagem, no caso dela, era um personagem destrutivo. E ela não fez o jogo da vida, o equilíbrio da vida, que é poder conhecer os nossos antagonismos, a nossa ambiguidade, a nossa luz que a gente carrega, que a gente tem muita funcionalidade dentro da gente. A gente tem coisas bacanas para entregar e coisas super funcionais na relação comigo e com o outro. Mas a gente tem coisas disfuncionais, tem coisas sombrias, tem coisas que a gente guardou, tem traumas, tem um monte de coisa que a gente não vai interagindo com esse lugar. Muito pelo contrário, o que a gente faz com esse lugar? A gente coloca debaixo do tapete. Por quê? Porque eu preciso entregar, eu preciso produzir, eu preciso bater meta, eu preciso fazer isso, eu preciso ser pai, eu preciso ser mãe. Você tem uma série de papéis. Mas sempre com o modelo. É sempre com o modelo exclusivo. E aí a gente não se permite fazer o grande equilíbrio da vida, que é conhecer as nossas polaridades, interagir um pouquinho com elas. E não ficar num lugar exclusivo, porque nessa exclusividade a gente acaba, às vezes, adoecendo, na tentativa de sustentar apenas um padrão e não dar margem de atuação e de vivência para outros lugares que a gente ainda desconhece na gente mesmo. Olha que coisa incrível. Se a gente pensar no equilíbrio da vida, vamos pensar num pêndulo, vai ficar fácil para a gente. Vamos pensar que o equilíbrio da vida estaria aqui. Pode falar, Paulo. Isso é muito antagonista, né? Às vezes você faz uma coisa que, a princípio, você, pessoa, não faria, mas devido às relações profissionais e até às relações humanas, entre pais, entre amigos, você acaba sendo, vamos colocar assim, obrigado a fazer tal ação que muitas vezes te desrespeita como pessoa. Muito. A gente sai da nossa jornada, às vezes, a gente sai da nossa identidade, da nossa pessoalidade para atender expectativas. Só uma coisa, como que eu tiro a mãozinha aqui? Pode ficar, porque daqui a pouco você vai fazer outra pergunta. Aí você já fica com ela. Assim. É só porque eu não sei como tirar. Não é? Assim, já estou perguntando novamente. Mas a gente, é essa a questão. A gente sai da gente para atender as demandas. Só que nesse atendimento das demandas, a gente vai configurando, como eu falei para vocês, um molde, uma personalidade adaptativa que está lá para entregar, para ajudar, mas a gente se esquece de quem a gente é de fato, dos nossos valores, daquilo que faz sentido pessoal para a gente. E quando a gente olha para a nossa totalidade na natureza humana, isso que a gente vai... A gente tem muitas coisas, a gente tem uma multiplicidade enorme de personalidades dentro da gente, a gente não tem uma. Mas como é difícil para a gente trabalhar com essas possibilidades, a gente se configura num lado só desse pêndulo. Mas se a gente pensar num equilíbrio de vida, né, num equilíbrio de bem-estar, de saúde emocional, qual seria o movimento correto que esse pêndulo devia fazer? Porque o que a gente fez... A gente pegou esse pêndulo, se fixou num lugar e falou para a gente mesmo, esse sou eu, essa sou eu. E a gente fica tentando sustentar essa parte que de fato tem a ver com a gente, não é que está desconectado, mas ela é uma parte nossa, e ela geralmente é uma parte mais funcional, mesmo que as respostas, às vezes, na nossa vida sejam um pouco disfuncionais,
não era exatamente isso que eu queria, mas eu tento me fixar nessa unilateralidade para eu me sentir um pouco mais seguro e confiante de quem eu sou, porque eu não consigo visitar lados que eu desconheço ou tenho medo em mim. Ou tenho medo, desconheço, não tenho segurança desse lado aqui, que geralmente a gente carrega o oposto. Então, se eu tenho muitos elementos funcionais, uma grande luz, uma grande autoestima, coisas bacanas que eu entrego, que eu sei fazer, por um outro lado, na minha vida, eu quase que tenho elementos antagonistas àquilo que eu apresento ser. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas é complexo pra caramba. Então, se eu tenho dentro de mim todo um molde, eu tenho elementos quase que opostos e antagonistas a esse molde. Mas, na minha concepção, eles não são aceitos. Então, eu fico tentando segurar um único modelo de ser humano. Eu mesmo, eu acho que eu sou isso. Acontece que a vida, às vezes, passa a perna na gente. Naquele momento que você fala, meu Deus, eu fiz algo que eu não conhecia dentro de mim. Já tiveram isso ou não? Já chutaram o pau da barraca? Essa é a pergunta. Ou só eu chutei o pau da barraca? A gente chuta o pau da barraca e a gente fala, meu Deus, olha o que eu fiz. Aí você fala assim, eu nem sabia que eu tinha essa capacidade toda, ou essa destrutividade toda. A gente não sabia. Mas são elementos que compõem a nossa natureza, porque a nossa natureza é muito ampla, mas são desconhecidos, porque eu estou no movimento da entrega o tempo todo. Eu não paro para dar uma olhada para mim. Mas eu vou voltar lá. Então, assim, se a gente está pensando no equilíbrio de vida, num pêndulo, qual que seria o local, o lugar de equilíbrio mesmo, pensando no pêndulo? Aonde que vocês configurariam um equilíbrio de vida deste pêndulo? Não pareceu, mas foi uma pergunta. Vou tentar fazer de novo para ver se vocês respondem. Pensando num pêndulo, se você fosse imaginar, aqui é um equilíbrio de vida. Aonde estaria esse equilíbrio de vida? Em que lugar desse pêndulo? Bem no meio, e aí pensando em emoções, talvez algo entre estar saudável o suficiente para aproveitar os momentos bons e estável o suficiente para lidar com as coisas negativas. Mas aonde é esse lugar? Aqui. No meio. No meio. Geograficamente. Vocês Meio. concordam com isso? Sim. Pois é. Aí tá, aqui no meio é o não movimento, é a apatia. A gente não está no movimento da vida. A vida tem um movimento, ela não pode estar parada. Então, se eu estiver aqui, por isso que esse equilíbrio de vida pessoal e profissional que a gente fala, ele não existe. Eu quero, não existe. Esse equilíbrio que a gente fica, ele é utópico, porque o equilíbrio não está num lugar, o equilíbrio está no movimento. Eu poder visitar um lado e o outro, é eu poder reconhecer aquela minha máscara social adaptada ao ambiente externo, importante para a gente não tem que destituir ela. Ela é importante para a gente. Parar com essa coisa, destitui. Não, eu jamais falaria para a Amy assim, Amy, destitui isso. Eu falaria, Amy, quando você for voltar para a sua vida pessoal, seja você. Conheça a tua totalidade, que é muito mais do que esse personagem. Ficar num personagem pode trazer um sintoma na nossa vida. E a gente não percebe, porque a gente adoece sendo a mesma coisa, uma vez que a gente é uma pluralidade de coisas. Então, o movimento da vida da gente, só para você ficar tranquilo, é você ser um pouco luz, um pouco sombra, um pouco isso, um pouco aquilo. É natural da gente. É lidar um pouco com todas as emoções. Com medo, com a raiva, com a alegria, com a tristeza, com a angústia, com tudo isso. Enquanto a gente estiver nesse movimento, que é um movimento natural, da nossa natureza, a gente está em saúde, a gente está em amadurecimento emocional. Paulo, quer falar? Seria mais ou menos um pêndulo 3D? Aí você quer me dificultar, né, meu Não, filho? não sei, entendeu? 3D já me dificultou, nem sei para onde a gente vai. Porque eu vejo da seguinte forma. Vida profissional, vida pessoal, vida amorosa. Então, você pode meio que
percorrer isso numa gama completa, né? Num círculo completo. Pelo menos é o que me veio na cabeça na hora que você falou isso. Mas, Paulo, você está falando de contextos. Então, dentro desse contexto, a gente tem um jogo, tem uma psicodinâmica, tem uma dinâmica. Eu não estou falando do jogo que acontece fora da vida, né? Fora da vida, não, fora da gente. Eu estou falando do jogo que acontece dentro da gente. A nossa natureza é composta de muitos elementos que são, às vezes, antagonistas, mas a gente não quer ver isso. E por isso que a gente está adoecendo emocionalmente, porque a gente quer ser o quê? Só feliz, a gente quer ser só alegre. Existe todo um arsenal de movimentos aí fora pedindo para você pensar positivo, para você ser positivo na vida, para você ser alegre, para você ser feliz. E a gente cai nessa grande armadilha, porque quando a gente faz isso, o que a gente está fazendo? Puxando o pêndulo para aqui e falar, agora eu tenho que ser feliz. E é um sufoco a gente sustentar esse lugar. Ele é impossível, por isso a gente se frustra, porque a gente não pode ficar só num lugar. Isso é da nossa natureza, então não tem problema ser feliz. E olha só, Léo, não acredito que você falou isso. E também ser infeliz às vezes em coisa. E ser feliz? E ser infeliz? A gente não pode, a gente tem que dar vazão para aquilo que de fato a gente sente. Então, se eu estou sentindo raiva, se eu estou sentindo medo, não é para colocar debaixo do tapete, porque é isso que vem adoecendo a gente. É para trazer para a mesa, para a pauta, é conversar com essas emoções. É entender esse funcionamento nosso, que às vezes ele está aqui e, de repente, a gente é roubado desse lugar, não querendo sair dele, e vai para cá. A gente vai para um outro lugar e eu falo assim, meu Deus, eu estava assim, agora. Mas é isso, é esse jogo, é essa brincadeira, é essa flexibilidade que torna a vida o quê? Ok, brigadão. Que vale... Foi direto Meu lá, microfone não, eu já ligado, pego Paulo. isso, já desço, coloco no... Paulo, é isso que torna a vida valer a pena. Enquanto a gente estiver sustentando só parte daquilo que a gente conhece na gente, a vida vai fazer um convite para a gente conhecer muito mais do que a gente conhece sobre a gente mesmo. Isso é da vida. Isso também é para você se sentir muito mais confortável com todas as emoções. Não tentar se apegar só naquilo que traz alegria e felicidade. Viver isso é importante para a gente. Aproveitar esses momentos. Mas também interagir quando a gente está triste, com medo, com angústia. Então, ao longo do tempo, para a gente ir fechando só essa primeira parte, a gente colocou uma máscara social, que a gente não estava aqui, mas foi uma máscara social adaptativa para eu viver no mundo lá fora. Estou errado? Não, a gente fez isso, a gente nem sabe. Não, mas eu sou assim mesmo, eu sou essa pessoa aqui. Não, você é, mas você é muito mais que isso. Tem muitas coisas dentro de você que não foram olhadas, que não foram vistas, que não foram acolhidas. Tem uma palavra mágica para a gente acolher a nossa totalidade. Vocês estão com papel e caneta aí? Então, bora, escreve aí. Primeira pergunta. Qual é a palavra mágica para a gente acolher quem a gente é de verdade? Que isso é saúde emocional. Saúde emocional não é a gente se configurar no melhor, na nossa melhor versão. Morro de medo quando fala assim, se torne a sua melhor versão. Morro de medo disso. Se torne quem tu és. Seja lá quem você é. É óbvio que a gente pode também colocar um papel social e ser mais adaptativo para a gente, para o mundo lá fora. Mas ficar só nesse papel adoece a gente. Mas voltando à pergunta, qual é a palavra mágica que sustenta a nossa saúde emocional e que permite a gente conhecer a nossa totalidade, que carrega luz e sombra? Qual é a palavra mágica? Vamos ver quem acerta, vai ganhar estrelinhas. Aceitação. Terapia. Terapia ajuda a gente no processo. Thaís falou, qual é a palavra? Foi a Thaís que falou? Aceitação. Autoaceitação. Então, escreve aí, a primeira palavra para a gente hoje aqui. Autoaceitação. Vamos na segunda? Qual é a segunda?
Autoconhecimento. Autoaceitação. Escreve aí de novo. E a terceira? Quem arrisca? Bom, eu já dei a deixa, galera. Autoaceitação. Depois você retira essa folha, coloca na geladeira, porque à noite você vai atacar a geladeira, você vai ler todo dia isso. Tem que ler isso. Tem que ler. Porque a gente não sai do lugar e a gente não vai ter um desenvolvimento emocional enquanto a gente não tiver aceitação, autoaceitação de quem a gente é na totalidade e não na configuração de um personagem. O que eu quero dizer para vocês, resumindo tudo, está tudo bem você ser você. De verdade. A gente só começa a configurar alguns processos de mudança a partir do momento que eu olho com muita verdade a minha totalidade. Enquanto eu estiver conhecendo a parte de mim mesmo, eu vou fazer uma força energética, psíquica enorme para sustentar um personagem, o que eu fiz a vida inteira, para ser aceito, amado e querido. A hora que você olha para você com muita profundidade, conhecendo essa totalidade, você fica com mais liberdade. Os outros têm menos força de opinião em cima de você. Você fica menos suscetível. Porque se você reconhece quem você é, tanto faz o outro falar de você. Mas enquanto você não se conhece, a gente escuta. A gente dá ouvido porque o outro está falando que a gente é. Quando você começa a se configurar e entender sua totalidade, sentir e entender, aceitar essa sua natureza de luz e sombra, dane-se o que o outro está pensando de você. Ah, mas ele falou alguma coisa que você de fato é. E eu já sabia. Agora, se ele está falando coisas, porque muito do que as pessoas falam da gente, elas estão falando de quem? Pergunta difícil. De quem que elas estão falando? Quando elas falam um monte de coisa da gente, de quem de fato elas estão falando? É a percepção que ela tem da determinada pessoa? Isso, essa percepção vem da onde? Se às vezes ela mal conhece essa pessoa, essa percepção vem do mundo interno desconhecido. Muito daquilo que a gente desconhece na gente, a gente projeta nos outros. A gente fala dos outros. A maioria das pessoas, quando está falando da gente, está falando dela mesma. Deu para entender? Então, e a gente dá ouvido. Por quê? Porque ainda a gente não estruturou quem eu sou, esse eu sou que está indo para a vida. A gente tem um eu sou, uma parte disso. Aí vem a pandemia, tira a gente desse movimento, coloca a gente no movimento de reflexão, introspecção, a gente começa a olhar para as emoções que a gente não estava olhando. Aí a maioria das pessoas aí teve sim um adoecimento, seja nos relacionamentos, seja nesse mundo interno, não sabia lidar com isso. Falei assim, meu Deus, o que é isso? E aí, de repente, veio uma máscara. E essa máscara só foi para mostrar para a gente que a gente sempre teve mascarado. Óbvio que ela tinha uma função em relação a essa pandemia, mas simbolicamente ela só quis mostrar para a humanidade que a gente sempre teve mascarado. Tudo aquilo que a gente não percebe de forma simbólica, a vida vai constelar para a gente de uma forma material, onde a gente vai poder enxergar. Tudo aquilo que a gente não elabora simbolicamente aparece como sintoma. O que é um sintoma na vida da gente? Foi uma pergunta, não pareceu, mas o que é um sintoma na vida da gente para eu pegar um café? Quem é que sabe? Atitudes, rotinas que a gente sabe que não são tão saudáveis. Sintoma é algo comportamentos. Sintoma é algo que se estabelece na nossa vida para a gente poder olhar alguma coisa que não está funcionando. Então, às vezes, o sintoma vem através de uma doença, de um problema relacional, mudam-se os personagens, mas o problema continua o mesmo. Ah, mudou o relacionamento, foi para outro, e ainda a temática está presente. Mudei de emprego várias vezes e ainda o problema está presente. O que é isso? É um sintoma na nossa vida.
Tudo aquilo que a gente não elabora, que vem do nosso mundo interno, a vida traz um sintoma, não para punir a gente, mas para a gente poder olhar. Ele é muito interessante, isso é muito funcional para a gente, porque a gente não está conseguindo organizar isso, aparece um sintoma, o sintoma está lá constelado, você vai ter que ver. Às vezes, um problema na perna que te tira a movimentação não é só uma coisa física, mas será que eu estou tendo autonomia emocional para andar com as minhas próprias pernas? Ou estou dependente de alguém? Mas aí eu não percebo, eu não faço essa elaboração simbólica e vou direto no problema. Estou com dor na perna, não consigo me movimentar direito. E aí fico cuidando da perna. Ok, é um bom caminho, mas a questão ela está atrás. O que se apresenta no palco da vida tem os bastidores que a gente nunca visita, a gente nunca abre essa cortina para olhar o que acontece por dentro, aqui por dentro. A gente só olha aquilo que está acontecendo na nossa vida. Precisa que se materializar para a gente falar, agora entendi. Então, olha que engraçado. De repente vem uma pandemia, coloca uma máscara na nossa fuça, né? Para a gente mostrar assim, a gente sempre teve mascarado. Não é de agora. Agora só está aí para a gente ver. Então, vamos ir para esse mundo simbólico, representar as coisas que a gente tem e poder ter mais flexibilidade e generosidade com quem a gente é. Poder olhar para a nossa totalidade com muito mais amor da nossa natureza, sem pegar pesado com a gente. A gente pega muito pesado querendo ser o melhor da gente, querendo ser a nossa melhor versão. Essa é a maior sacanagem que você pode fazer para o teu desenvolvimento emocional. Tentando ser o teu melhor. Quando você tiver a consciência de saber que você pode ser, e você é muito mais do que aquilo configurado, e está tudo bem, eu sei aquilo que eu não gosto, está tudo bem. Você vai ter, sim, saúde emocional. Enquanto a gente estiver sustentado só numa polaridade, a gente vai ficar na sofrência de manter uma energia alocada em apenas um personagem. Como eu falei, felicidade não é ausência de infelicidade. Então, eu vou ter momentos felizes e momentos infelizes. Eu vou ser alegre, vou ser triste. E está tudo bem. Enquanto eu fizer esse movimento, ele é muito produtivo na minha vida. Enquanto eu negar minha emocionalidade, aquelas pessoas frias, que mal entram em contato com as emoções, eu estou configurando apenas um personagem, sustentando uma parte racional minha. Mas não estou encontrando emocionalidade. Então, o equilíbrio da vida é isso aqui, ó. Emoção, razão. Masculino, feminino. Luz e sombra. Felicidade, infelicidade. Quanto mais eu tiver essa flexibilidade para essas polaridades, mais saúde emocional eu tenho. Faz sentido isso para vocês ou não? E falando em tristeza, qual é a diferença de tristeza e depressão? Vocês sabem? Porque depressão arrebentou a porta, sentou na mesa com a gente. Está aqui com a gente. Ou tem um familiar, ou tem um amigo. Antigamente estava lá longe. Eu conheço um caso. Hoje não. Segundo fator de morte em adolescentes é o suicídio. Segundo fator de morte em adolescente. Então, coisa séria, gente, não é para assim. E depressão não é uma coisa assim, uma fraqueza, uma falta de Deus, esses blá 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 que a gente já ouviu falar, cansativos. Pelo desconhecimento, as pessoas fazem um julgamento muito errado. Mas qual seria a diferença entre depressão e tristeza? Vocês sabem? Tristeza é algo pontual e com uma causa definida, e a depressão seria uma condição mais ampla. Isso é um modo mais genérico de a gente ver. Primeira coisa, vamos desmistificar o tema. Depressão é uma conquista do indivíduo. Uma conquista. E a gente está falando super mal da depressão. Por que é uma conquista? Porque a gente precisa se deprimir às vezes em quando. A gente precisa saber se deprimir. A pessoa que não aprendeu esse lugar, e é muito na relação com a mãe, olha só, bem no comecinho da vida, a criança tem uma motilidade, ela tem uma espontaneidade.
Então, ela ataca o objeto, ela ataca a mãe. Ela morde o seio, ela bate, ela tem uma agressividade, porque isso faz parte da nossa natureza. É normal isso, galera? Mega normal. A mãe que não sabe lidar com essa condição, que às vezes retalha a criança, quer educar, sai do jogo, não dá oportunidade para a criança olhar para aquilo bem pequenininho, ela não tem ainda uma consciência de organização, mas ela tem uma condição muito mínima, incipiente, de, às vezes, se introspectar, ficar no cantinho dela e voltar para essa mãe, fazer um agrado, fazer um... Porque ela tem o amor pela essa mãe, mas ela tem um movimento de destrutividade. Isso é natural nosso. Mas pensa a mãe que está ou em depressão, ou que está atribulada, ou que não fica presente. Aquela mãe que se retira. Não deixa a criança entrar para o mundinho dela, elaborar daquela forma muito incipiente e voltar, porque essa mãe não está lá. A mãe não sobreviveu. A mãe foi embora. E aquilo para a criança é uma agonia impensável. Porque o tempo para a criança é eterno. A mãe saiu e ela ficou muito tempo com a culpa, o que acontece? Ó, gente, isso aqui é... O que acontece? Ela não tem condição de organizar esse mundo interno como a gente. Ela fica com a culpa. Elementos inconscientes ficam incorporados. Agora, a mãe que dá oportunidade, porque a relação primeiro é com a mãe. E o pai? O pai, se não encher o saco da mãe, está de bom tamanho. Mas qual é o objetivo do pai no começo? Não enche o saco da mãe, que a mãe vai bem na relação. Mas a mãe que não preservou, não ajudou essa criança a lidar com a... Gente. Culpa. Com a culpa. Depressão é culpa. Mas olha só, a mãe que ficou, a criança se introspectou, teve um movimento de motilidade. A mãe ficou, né, assustada, tal, mas está lá, ficou lá. Preservou-se ali no ambiente. A criança, no tempinho dela, volta para essa mãe, faz um agrado, faz alguma coisa. Essa criança aprendeu a lidar com a culpa. A pessoa que desenvolveu uma depressão e que desenvolve uma depressão patológica, então, portanto, depressão é importante. O que é a depressão que eu estou falando? Aquele movimento de a gente sair da vida, se organizar e voltar para a vida. A gente tem condição de fazer isso. Um luto, uma perda, algo que dá um divórcio. A gente, agora bora, vamos para a festa. Não dá, a gente tem que saber se deprimir. Faz parte do movimento a gente se recolher, se organizar e ir para a vida. Mas se eu tive essas experiências iniciais com mamãe, eu me organizei nessa relação da culpa, porque eu pude voltar e mamãe estava lá, perseverou, está presente, eu pude organizar e reparar a minha culpa ao longo do tempo, isso acontece dos 2 aos 5 anos, eu aprendo a me deprimir. A criança que não teve oportunidade de voltar para a mãe, porque essa mãe ou retalhou, ou negligenciou, ou saiu fora, ela ficou com o quê? Com a culpa. Não tinha condição de lidar. Depressão, portanto, é uma conquista. É uma conquista do ser humano dada por essa relação inicial. Então, não adianta, a gente vai ter que recontar a nossa história. E como isso funciona hoje, a depressão? Só para vocês entenderem. Vamos lá. Estou lá no movimento da vida, entregando, fazendo um monte de coisa. É como se eu tivesse um holofote dentro de mim, colocando atenção, luz para aquilo que eu faço. Aí eu vou andando e aquilo não faz tanto mais sentido para mim. Aquilo que eu estou fazendo na vida começa a não dar sentido. Então, aquele movimento de olhar para fora não está sendo mais sustentado. Aquele holofote, ele se vira e volta para mim, para o meu mundo interno, porque lá fora ele não é mais sustentável. Deu para entender? Então, pensa, estou fazendo, estou entregando, estou lá, mas aquilo não faz mais sentido para mim. Então, toda aquela energia que estava para o mundo da externalidade, sai de lá, recolhe e vem para o mundo interno. Quando ele vem para o mundo interno, ele vai encontrar o quê? Hein, galera? Vai encontrar a culpa daquilo que... Porque vai encontrar inevitavelmente a culpa. Saiu de lá e falou assim, nossa, eu devia ter feito diferente.
Nossa, eu devia ter feito aquilo. Nossa, você viu? Isso aqui não faz mais sentido. Eu devia ter feito coisa... Nossa, eu não devia ter feito aquilo. Eu não podia ter feito isso. E aí, o que acontece? A pessoa que organizou esse lugar vai se introspectar, vai elaborar e volta para a vida. A pessoa que a energia estava lá, recolheu essa energia, ela ficou presa, não teve esse elemento de saber lidar com a culpa, ela vai ficar na culpa. Isso é depressão. A depressão não é um estado de tristeza da gente. É um estado de culpa que rouba a nossa energia. Então, a energia que a gente tinha para o movimento, para entregar, para escovar os dentes, para tomar banho, que estava lá, ela vem para cá e, ao invés de ela se organizar com outras atividades, ela fica presa dentro de mim em elementos daquilo que eu tinha que fazer, que tinha que ter feito e não fiz, ou daquilo que eu gostaria de fazer, mas eu não fiz. Ou daquilo que eu fiz e não queria ter feito. Deu para entender? Faz sentido isso para vocês? De verdade, queria saber. O que vocês estão achando? Hein, galera? Eu estou extremamente feliz e reflexiva. Eu me sinto uma sessão de terapia, porque são elementos tão comuns, né? A gente se sente culpado desde do momento em que nos entendemos como indivíduos profissionais, em relacionamentos. Então, é muito bom ter esses esclarecimentos, né? Então, para mim está sendo muito positivo. Está sendo incrível, gente. Eu nem comecei a palestra. Louva. Esse é só o começo. Mas o que eu quero falar para vocês, gente, para todo mundo que tem um quadro de humor depressivo, não se sentir de fato tão responsável. Porque a gente, além daquele humor depressivo, a gente se culpa por estar naquele movimento. A gente fala, tá vendo? Eu não sou capaz. Isso é dado para a gente no início da vida. Com 2 anos, é uma fase chamada de concernimento. É um momento que eu ainda não estou concernido, não estou preocupado com a minha mãe, portanto, eu agrido minha mãe. Eu sou um bebê, uma criança de 2 anos, não tem a consciência do que está fazendo. E ela carrega ambiguidade na sua própria natureza. Então, no movimento de motilidade, ela chuta, ela bate, ela morde o seio da mãe. E a mãe que preserva-se no tempo, dá a possibilidade da criança lidar com isso, com esses elementos de destrutividade dela mesma. E ela volta para a mãe depois com carinho. A mãe está lá. Oi, mamãe, a mamãe está lá. Mas pensa a criança que teve isso várias vezes rompido. Ela só ficou na culpa do que ela fez. Cadê? Onde está? Como é que eu posso reparar isso? Não tem como. Ficou na culpa. Isso fica uma falta de estrutura, que fica uma depressão patológica. Então, depressão não é algo assim, não tem ânimo, não tem força, não tem energia, e corpo mole. Pelo amor de Deus, não foi dado. E isso é construído depois do movimento terapêutico. Essa conquista. Então, depressão é uma conquista, é uma energia que saiu do mundo externo, voltou para si, para dentro da gente, e quando voltou para a gente, encontrou uma culpa. E se ali a gente ficar, é porque essa culpa ela é patológica. Foi uma culpa não elaborada, que não pôde ser reparada ao longo do tempo, nas fases iniciais da vida. Olha que coisa louca, gente. A gente tem que ter mais compaixão com a gente. Muito mais. Então você está responsabilizando a sua mãe, as mães? Vocês acham que eu estou culpabilizando as mães? As mães têm culpa? Tem ou não? Tem ou não? Vamos com fé. Tem. Não. Tem. Calma, mas calma. Mas elas também foram bebês. Elas também tiveram relações difíceis, desafiantes e deficientes com as mãezinhas delas. E assim as vovós, e assim toda a nossa toda a nossa história. Então, tem culpa? Tem, mas não são culpadas. Ou com os papais. Como assim? Como assim, Sandra? Ela perguntou com os papais, mas eu não entendi que contexto. Depressão é uma relação inicial com a mãe. A primeira parte, a depressão vem dessa relação
onde a criança aprendeu a elaborar ao longo do tempo, de 2 a 5 anos, a sua própria destrutividade, seus ataques, sua fúria. Ela teve a fúria, teve o ataque, mas veio, a mãe preservou, ela pôde voltar para a mãe, porque a mãe estava lá. A mãe acolheu. A mãe que não acolheu, porque é muito engraçado quando eu vejo mães querendo educar crianças de 2 anos. Bebê. Eu preciso educar, não pode isso. Gente, educação nessa idade, até a página 2. Até lá, a gente ainda tem que apenas se preservar. Apenas preservar. Apenas ofertar os cuidados necessários que a criança, de fato, precisa. Entendeu? Então, a depressão, diferente da tristeza, qual é o componente que ela carrega? Ela carrega a culpa e ela carrega o segundo componente, a apatia. A energia que estava para a vida, ela se recolhe. Ela fica presa dentro da gente, não possibilitando a gente ter um movimento de entrega, de produção, de vida. Ela fica presa dentro da gente. Faz sentido isso para vocês? Faz ou não? Só quero dizer, Sandra, caso você queira falar, eu permiti aqui o acesso ao microfone, tá bom? Pode falar, Sandra, qual foi a pergunta? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Sim, agora sim. Agora sim, desculpa, obrigada. Eu sou mamãe, né? Então, às vezes, a gente também tem a influência dos papais nessa educação da criança. Por isso que eu quis dizer, ou das mamães ou dos papais. Os dois têm influência nessa criança de 2 anos, por isso. Então, nesse começo, Sandra, é a mamãe. Só para você entender, vamos pensar aqui, estou indo para uma psicologia mega profunda aqui, mas quando a gente está na vida intrauterina, a gente só conhece aquilo, a gente nem tem consciência. Então, a gente sai daquele lugar para a vida extrauterina, a gente continua em gestação, a gente não sabe disso. Mas a gente continua numa suposta gestação fora do útero materno. Então, não é dado à criança o conhecimento das coisas. Essa aqui é a mamãe, esse aqui é o papai, isso aqui é o mundo, isso é o Bob, o cachorrinho. Não tem, a criança não tem condição. Ela vive num mundo de ilusão, como se ela estivesse dentro do útero materno. Ela acha que tudo é criação dela, como era no útero materno. Então, ela quer mamar, aparece um peito. Ela nem sabe que a mãe existe. E a mãe fica assim, ela sorriu para mim, porque é natural, mas ela não conhece ainda o mundo da externalidade. Ao longo do tempo, com os cuidados maternos, essa criança, se ela tiver tido uma mãe suficientemente boa, a mãe não precisa ser boa, precisa ser suficientemente boa, dando de cuidados para essa criança, cuidados afetivos, inclusive, o segurar, o olhar, o toque, o manejo nesse corpinho, essa criança vai constituindo um eu, porque naquele momento ela está misturada com a mãe, aquela mãe e ela é a mesma coisa. Então, quando ela tem fome, é como se ela alucinasse, aparecesse um peito, de repente, lá. Ela criou o peito, porque ela não conhece a externalidade, e nem tem essa condição de conhecer. Mas, ao longo desses cuidados, vai dando a condição dessa criança separar a mãe dela. Olha que barato. E quando ela percebe esse não eu, com esse eu, existe alguma coisa que não sou eu, mas que está lá, e que eu dependo disso. Ele conhece a mamãe. Isso vai acontecer 4, 5, 6 meses de idade. 6 meses de vida. Com 6 meses, começa a perceber a mamãe. E o papai? Não existe. Essa criança só tem a condição de ter a relação com a mãe. Só. Então, por isso que a gente fala que é uma grande responsabilidade da mãe. Mas a mãe leva o ônus e o bônus, porque a mãe é um grande símbolo na vida de todos nós. Pai também, mas mãe é algo muito luminoso, é muito grande na nossa vida. A gente saiu desse lugar, a gente saiu do feminino, para você ver o poder do feminino dentro da gente. Mas olha só, então, com 6 meses, essa criança começa a entender que tem algo dentro, que tem algo fora dela, e é a mãe. E é com a relação com a mãe que ela vai estabelecer esse eu sou. Eu sou alguma coisa. E a mãe que se preserva, a mãe que está lá, a mãe que continua cuidando, permite essa criança, nos ataques,
fazer uma pequena elaboração para lidar com a culpa. E ao longo dessa jornada, até 5 anos, se a mãe ajudou essa criança, a criança sabe se deprimir. O adulto vai saber se deprimir. Teve um luto, teve uma perda, teve um negócio, ele vai se deprimir, vai se recolher, mas no momento dele. Esse cara precisa tomar remédio na depressão? Essa pessoa precisa tomar remédio? Precisa. Precisa ou não? Não! Ela sabe ele sair dali. O que você acha do remédio, Léo? Eu não acho nada. Quem tem que achar é o médico. Se ele achou que você tem que tomar, vai lá e tome, pronto. Parar com frescura. Mas não, eu estou falando que a pessoa que sabe se deprimir, é um erro a gente dar um médico. Então, um remédio. E hoje também muito pulverizada essa questão de medicação, vocês não acham? Qualquer coisa é medicação. Então, gente, só para configurar para vocês aqui, eu vou passar alguns slides para a gente terminar às 7 em ponto, tá? Mas é a relação com a mãe que se estabelece essa unidade do eu sou e que ajuda a gente a lidar com essa destrutividade, culpa e depressão. Mas as mães são culpadas? São, mas elas são responsáveis? Não, porque também tiveram seus pais. E assim por diante. Então, todos nós estamos sujeitos à mesma suscetibilidade de educação, de cuidados. O que a gente está falando é daquelas mães que não deram, que negligenciaram, que saíram, que não puderam dar. Também tiveram problemas com seus pais, que também tiveram. Mas tem um impacto na criança. Faz sentido para vocês? Organizou um pouco melhor o contexto? Ou não? Então, vou lá. Vou passar alguma agora para ficar mais divertidinho para a gente aqui. Vou passar algumas apresentações. Vocês estão vendo aqui as minhas apresentações? Sim. Não? Sim. Uhum. Então, vou acabar no tempo. Já que a gente está falando de emoções, né? As nossas emoções, elas configuram os nossos sentimentos e aí a gente vai quase que elaborando uma consciência e uma personalidade. Tudo começa das emoções. Por acaso, vocês sabem a diferença entre emoção e sentimento? Quem que sabe? Sabem? Ninguém sabe? Então, eu vou passar um vídeo. Alguém tem problema cardíaco aí ou não? Então, se tiver, não olha, tá? Vou passar o vídeo aqui. A diferença entre emoção e sentimento está aqui. Então, você está lá fazendo uma limpeza na sua casa, está tudo meio ok, organizado, o ambiente está previsível aqui, e aí, de repente, um banco se mexe. Mas você nem percebe porque você está na vida automática. Nem olha para isso. E aí, esse banco se mexe de novo. Aí você fala, não é possível. Aí você já percebeu que alguma coisa está errada. Aí você cai fora, né? Porque você não é bobo nem nada, né? Não é boba nem nada. Fala assim, eu não vou ficar aqui nesse ambiente que tem alguma coisa errada. Só que esse ambiente continua ali. Ah, meu Deus, gritou, né? E aí? Tomou um susto? Desculpa, não era para assustar vocês. Tomou um susto? Eu vi algumas pessoas dando um pulinho assim. Isso é emoção, galera. Emoção é algo autônomo, automático. Você controla a emoção? Controla? Não, você controlou agora. Ah, eu tomei um susto, mas deixa eu ficar na minha máscara social que eu estou numa palestra. Não, tem pessoa que se descabela, sai gritando, vai embora da palestra, não volta nunca mais. Mas por quê? Porque é uma reação autônoma. Emoção é algo que acontece aonde? No teu corpo. Deu para entender? Então, é o teu corpo sendo mobilizado para você lutar ou fugir de alguma coisa. Então, ele tem que ter uma inteligência, que a gente chama de instinto. É uma inteligência que te prepara para a vida. As emoções são algo organizativo para você. São organizações corporais para te manter vivo. Às vezes não dá certo, às vezes a gente morre mesmo. Tem jeito. Mas, na maioria das vezes, essa funcionalidade quer preservar o quê? A vida. E sentimento? Sentimento é o seguinte, quando eu entendo aquilo que... isso é um medo, isso é tristeza, isso é alegria. Lembra o primeiro beijo? Vocês lembram o primeiro beijo que vocês deram na vida?
uma desgraça, né? Não vem me dizer, ai, foi ótimo, foi lindo. É mentira, tudo de primeira é horrível. Aí aqui também é horrível. Tudo de primeira vez é muito ruim nessa coisa afetiva. Né? Nossa primeira relação sexual, vem aquela, ai, foi a coisa mais linda do mundo. É nada, foi um horror. Para todo mundo é um horror, quase. Né? A gente fica com essa coisa romântica. Estou brincando. Mas como foi o primeiro beijo? O primeiro beijo, quando você ia lascar o beijo na pessoa ali, que estava lá na frente, como é que você ficou? O coração disparou, você começou a suar, começou a... Que reação é essa? É reação do quê? Te preparando para você dar o seu melhor. Mas me conta uma coisa, essas mesmas reações bioquímicas, elas tanto podem estar associadas ao amor como ao medo. Sim ou não? Não é a mesma coisa? Coração dispara, não sei o quê. Não é a mesma coisa? É ou não? Quando você elabora, você fala, nossa, isso que eu estou sentindo aqui é amor, é raiva, é alegria. Aí a gente está falando de sentimento. Então, o sentimento é uma qualidade daquela emoção. E nem todo mundo, nem todo humano sabe identificar os seus sentimentos. A gente vive numa vida tão automática que a gente mais está reagindo às emoções do que entendendo os nossos próprios sentimentos. Vou voltar para lá, tá? Diferença. Emoção é corpo, sentimento é qualidade daquela emoção. Vê se voltou. Voltou? Aqui? Sim. Sim. Então tá. Então vamos lá, assim que ainda dá tempo para a gente, hein? Então vamos daqui. Passou a página? Sim. Bom, então emoção o que é, galera? Quero escutar todo mundo. Plateia cheia, 100 pessoas. O que é? Corpo. Tá? Corpo. Então, está deixando a vida mais sobrevivível para cuidar de um perigo ou de uma oportunidade. Como assim, Léo? Se eu não tiver um tesão, desculpa, todo mundo é maior de idade, se eu não tiver uma motivação, eu também não vou. Eu preciso dessa emoção corporal, dessa coisa, para as coisas acontecerem na minha vida. Sem emoção, as coisas não acontecem. Então, a emoção ou me leva para aquilo que eu quero, ou me afasta daquilo que eu não quero. Então, é excelente para a gente. Parar com isso. Curso de controle emocional. Cai fora. Pelo amor de Deus, não existe. Você já viu, tomou um susto, você vai reagir. Está cruzando um farol, está lá com o seu carro bonitão, dirigindo. Passa um carro na tua frente, a primeira coisa é você tentar frear. Automaticamente, você não vai pensar, o que eu vou fazer? Automaticamente, você tem uma reação. Então, a emoção é tornar a vida sobrevivível. É um mecanismo de lutar ou fugir que existe na humanidade desde sempre, desde esses carinhas aqui. Só que esses carinhas saíam, caçavam, lutavam, fugiam, faziam um monte de coisa. Quando eles não morriam, eles voltavam para casa, eles descansavam. E quando eles descansavam, eles entravam no equilíbrio. Acontece que quando a gente sai para a vida, a gente volta, a gente ainda continua estressado, a gente ainda continua ansioso, porque o problema não está lá fora só. Lá fora também está o problema. Assalto, violência, criminalidade, guerra, blá, 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 blá. Mas está aqui dentro. Agora está aqui dentro. Como assim, Léo? Você tem uma ideia de quantos pensamentos você tem num dia? No dia eu parei para contar quantos pensamentos eu tenho. Mas quantos pensamentos você acha que você tem num dia? Vamos lá, quem é que chuta? Galera, a gente já está amigo, pode falar. Hã? Milhões. Quanto é milhões, Paulo? 1 milhão ou 100 milhões? Então, vamos lá. A gente tem 80 mil pensamentos por dia. 80 mil pensamentos por dia. É muita coisa? Desculpa, gente. Desculpa, errei. E tem 50 a 60 mil pensamentos ao dia. 50 a 60 mil pensamentos ao dia. É muita coisa para a gente. 80% daquilo que a gente pensa é blá, 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 blá. Não vai acontecer. Mas olha o quanto a gente fica emaranhado nesse pensamento. E o nosso cérebro não faz a distinção do que é real e do que é imaginário. Então, qualquer coisa que você está pensando, para o teu cérebro é real. Se você começar a pensar besteira, aquela pessoa não gosta de mim, eu vou ser mandado embora, para você vai ver, você vai sentir no teu corpo aquilo. Por algo que nem aconteceu e que muito possivelmente não vai acontecer. Quer ver só? Vamos fazer uma experiência breve aqui. Feche os seus olhos, vai com fé. Vai com fé. Amanhã não vou estar aqui. Paulo, amanhã você vai estar aí sim, avisa que você vai estar. Paulo está falando com todo mundo com o microfone ligado. Bom,
Vai lá, fecha os olhos rapidamente. Vamos fazer uma viagem interna aqui. E eu vou criando um filme, vai imaginando, tá? O filme, imagina o filme. Vai lá, você está na sua casa, fecha os olhos, vai para a cozinha. Na cozinha tem uma fruteira, vai criando, tá? Na fruteira tem um limãozinho. Ah, não tem, põe o limão lá, imagina o limão. Pega esse limão, corta ele ao meio, pega uma das metades desse limão, leva até a tua boca. Esprema esse limão, olha o suco do limão caindo na tua língua. Esprema. E aí? Pode deixar o limão aí e voltar. Acorda aí a pessoa. Pode voltar. Como é que foi a experiência do limão? Boa? Ruim? Hã? Azedo. Azedo. Agora, a pergunta é, Sandra, você estava chupando limão nesse momento? De verdade? Sentindo o sabor das gotas. Então, como é que a gente pode sentir algo que a gente não está vivendo, a gente está criando? Tem pessoas que salivam. Saliva é uma reação Estou bioquímica. aqui salivando. Ah, Sandra, olha só como a gente é. Então, você vê de algo que a gente está criando, imaginando, eu tenho uma reação bioquímica. O meu cérebro não faz diferença da realidade com a fantasia, galera. Toma cuidado com o que você pensa, que tem um monte de besteira que você está pensando que está te adoecendo desnecessariamente. Teu cérebro não faz, isso é mentira, isso é imaginação. Imaginou, teu cérebro já está, teu corpo está reagindo para te colocar ou para lutar ou para fugir. Deu para entender? E 80% do que você pensa é besteira, é blá, 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 não vai acontecer. E você fica lá nesse emaranhado, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. 80% do que a gente pensa é besteira. Mas calma aí, estou indo para lá para a gente configurar ainda o nosso treinamento. Então, eu estou aqui, né? Boa. Então, o que eu disse para você, que não é só o mundo lá fora que hoje traz essa ansiedade. Aqui dentro traz uma ansiedade. E como é que eu lido com isso? Vamos aprender. Então, primeira coisa, eu percebo a realidade externa através dos órgãos do sentido. Aquilo que eu vejo, ouço e sinto. Tato, olfato, visão, audição, tato, olfato, paladar. Tudo bem? É assim que a gente entende o mundo, através dos órgãos do sentido. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto e aquilo que eu sinto. Vocês têm uma ideia quantos estímulos a gente capta em 1 segundo? 1 segundo, quantos estímulos estão sendo bombardeados aí na sua cabeça agora? Quantos estímulos? Ei, galera, quem chuta aí? Paulo conversou com um amigo, então ele nem sabe mais onde ele está agora. 1 segundo? 1 segundo, quantos estímulos? Desculpa, 3 Léo, vezes porque eu 5, tô aqui no estado de 120. São Paulo, então eu não cheguei a ver todo mundo. E aí o pessoal entra na sala e não sabe que eu ainda estou aqui. Tá bom, imagina. Quantas, Sandra? A Sandra que falou? 120 eu ia chutar. Sandra, que número legal, mas a gente tem 20 milhões de estímulos acontecendo em 1 segundo. Agora, 1 segundo, pá, 20 milhões de estímulos. Nossa, muita coisa. Olha como o nosso cérebro se organiza. Então, de 20 milhões de estímulos que estão acontecendo agora, ele vai absorver de forma consciente uma média de 40. Olha, de 20 milhões, a gente só está vendo isso, só está percebendo conscientemente isso. E a gente fica brigando com as pessoas, mas você não viu? Não, são 20 milhões de estímulos acontecendo, cada um está vendo de uma forma diferente. O que você está dizendo, Léo? Vou ter que fazer uma pergunta indecorosa agora, mas eu tenho que fazer. Quem é que está sentindo o bumbum na cadeira? Levanta a mão. Levanta a mão quem está sentindo o bumbum. Ah, que bom. Paulo, está sem bunda? Levanta a mão. Muito bem. Todo mundo agora, né, está sentindo. Mas você não estava na minha palestra assim, minha bunda está na cadeira, minha bunda... Não, mas era um estímulo tátil que estava aí, acontecendo. Ele estava naqueles 20 milhões. A hora que eu te chamei a atenção, ele se tornou consciente. Deu para entender? Então, olha que como cada um de nós configura a realidade de forma diferente. Porque você vai compor esses 40 com a tua história, com a tua personalidade, com aquilo que você acredita, com o teu interesse, cada um tem um interesse. Então, a realidade é diferente para cada um de nós, a mesma realidade. Tá? Então, eu configuro através dos órgãos do sentido, aí eu tenho a experiência, tá vendo a experiência?
Já falei para vocês que o nosso cérebro não faz a diferença da realidade com a fantasia. Toma cuidado com aquilo que você pensa. Não dá para a gente só pensar coisas positivas, mas cai fora de filmes desagradáveis, de noticiário muito ruins, de tudo que traz uma negatividade muito grande, porque a gente absorve isso. Então, tenta aí manejar melhor a tua vida. Tudo aquilo que eu experiencio, sendo realidade ou fantasia, o meu corpo vai descarregar uma reação bioquímica. E aí eu vou qualificar aquilo que é a experiência sentimental. Então, a gente tem a emoção acontecendo no corpo e eu qualifico. É assim que eu registro, que eu tenho uma memória, que no filme, Divertidamente, eles vão falar para a gente da ilhas da personalidade. Quanto maior a emoção, maior o registro. Por isso que o trauma é algo que fica na nossa memória. Tem que depois cuidar terapeuticamente, porque ficou mais emoção, ficou impregnado, o sentimento foi forte, o registro ficou forte também. O que é a Ilhas da Personalidade? Quem assistiu esse filme Divertidamente? Olha só que bacana, a gente tem 5 emoções aqui básicas, que a gente já sabe que são sentimentos, é a qualidade daquilo que eu sinto. Quais são as emoções universais que todo mundo sente em qualquer lugar do mundo? Quais são elas? Então aí, quem é que fala? Raiva, felicidade, alegria. Bem, parou já. Então vamos lá. Raiva, tristeza, alegria. Opa, não. Raiva, medo, alegria, tristeza e aversão. No filme. É, o nojinho. Mas que na nossa idade não fica bem. A gente fala, tô com nojo. A gente tá com, né? A gente fala com aversão. Mas essas emoções, que a gente sabe que são sentimentos, elas são universais. Pensa aí comigo. De 5 delas, qual é a única que a gente gosta? Alegria. Ah, então. Olha aí o nosso erro. Quem assistiu esse filme sabe muito bem que a emoção, que o sentimento que organiza a menininha não é a alegria, é a tristeza. A gente saber olhar para a nossa tristeza, introspectar, refletir, elaborar, ver aquilo que incomoda a gente e voltar para o mundo, é grandioso. É grandioso. Mas a gente não quer sentir tristeza. Então, a gente quer, não, só alegria, só felicidade. E esse é o grande erro da gente. Mas como que configura a nossa personalidade? Cada uma dessas emoções carrega energias psíquicas próprias. Então, a alegria tem energia da alegria, raiva da raiva, aversão. Vamos pensar nos contextos da nossa vida. Família, amor, afeto e um monte deles. Vamos pensar no afeto, a gente gosta disso aqui. Se eu tive experiências na minha vida que foram legais, saudáveis, eu fui correspondido, eu fui amado, eu amei, qual sentimento vai descarregar uma energia psíquica nesta ilha aqui? Qual? Alegria, não é? Porque foi bacana. Mas nem sempre é uma coisa só, é uma mescla de coisas. Mas vamos pensar se no contexto do afeto eu fui traído, eu não fui correspondido, eu não fui tão amado. Quem é que vai depositar energias psíquicas aqui? A raiva, o medo, a tristeza, a aversão. Deu para entender? É assim, as experiências vão acontecendo na nossa vida e as emoções vão colocando suas energias psíquicas ali. Deu para entender? Então, quando você está se afastando, por exemplo, desse contexto afeto da tua vida, é porque as experiências que foram consolidadas, elas estão muito mais vinculadas a essas emoções. Raiva, medo, tristeza, aversão. E como é que eu faço para lidar com elas? Pulo do gato. É agora que eu vou falar. Porque quando a gente fala em inteligência emocional, a gente parece que está falando de alegria e felicidade. Quando eu estou falando em inteligência emocional, eu estou falando em lidar com medo, com a raiva, com a vergonha, com a inadequação, com a dor e com a culpa. É isso, a pessoa que tem inteligência emocional, ela lida com isso. E não fica lá naquela alegria, naquela euforia, naquela felicidade. Isso é mentira, isso é um personagem, né? Inclusive é patológico a gente viver uma alegria tão grande assim o tempo todo. Agora, como é que eu faço para lidar com isso? É isso que eu quero
ensinar vocês, para a gente parar de colocar essas coisas debaixo do tapete, porque elas não saem de lá. Não é que eu coloquei lá, elas ficam escondidas. Elas vão sendo guardadas num saco, mas esse saco fica o saco cheio, o tal do saco cheio, porque eu vou colocando os meus desejos reprimidos, minha raiva, minha culpa, minha dor, tudo escondido de mim. E aquele saco vira uma pedra difícil de sustentar. E quando eu vejo, eu estou adoecido, não aguento mais, está insuportável. Como é que eu faço, galera, para ir para reta final? Como é que eu faço para lidar com essas coisas aqui que tornam esse oco? Quais são os tijolinhos que eu vou compor essa estrutura psíquica? Como é que eu faço para lidar com medo? Anota aí, tá? Como é que eu faço para lidar com medo? O medo é importante para o ser humano. Tem 2 tipos de medo, tá? O medo que paralisa e o medo que preserva. O medo que preserva é aquela intuição, aquele instinto que fala, não vai pôr a mão ali que você vai se queimar. E a gente não escuta, e aí a gente vai. Então, parar com esse negócio, que eu escuto às vezes em outras palestras, você está com medo, vai com medo. Cuidado. Não é assim. Para o medo, eu preciso ter Para o medo, eu preciso ter um discernimento. O que é discernimento? Saber se o medo está querendo me preservar ou ele está paralisando. Eu já tenho asas para voar, já posso fazer minha carreira solo, já posso mudar disso, já posso fazer isso, já posso casar, mas ainda não faço. Estou preso. Então, se eu entender que medo é esse, se ele está me preservando, eu escuto. Se ele está me paralisando, aí sim, com esse medo, vai com medo mesmo. Eu já tenho condições, já tenho estrutura. Mas por isso que eu falo, para a gente entender isso, autoconhecimento. Autoconhecimento na veia. Como é que eu faço para lidar com dor? Resignação. Todo mundo vai ter dor. Dor da perda, dor de um monte de coisa que faz parte da história da humanidade. Não dá para a gente sair desse contexto. Ah, Léo, mas eu não quero sentir dor. Não tem como, a gente vai sentir. E resignação é aceitação. E o que leva a gente a ter resignação é tempo. Acontecer uma coisa para a gente vai ficar mal, está tudo bem, a gente vai sentir raiva, a gente vai sentir um monte de coisa. Dê tempo ao tempo. Não exija muito mais de você do que aquele momento pode te oferecer. Não é para você ficar lá, mas é para você ter condição de elaborar, de aceitar aquilo que te machucou. E vergonha e culpa, isso transtorna a humanidade. A gente vem falando disso desde o começo. Anota aí, pelo amor de Deus, de novo, autoaceitação e autoperdão. É todo dia acordar cedo, olhar no espelho e falar, eu me perdoo, eu me perdoo, eu me perdoo. 3 vezes, pelo menos. Meu, você fez o melhor que você podia, de verdade. Ah, Léo, mas eu teria feito diferente. Mas naquele momento não deu. Daqui para frente é outra história, é uma folha em branco. Mas o que aconteceu, a gente não rebobina a fita, a gente não volta para trás, a gente não consegue mudar a nossa história. O que dá para a gente fazer é começar daqui para frente. Então, independentemente do que você foi, do que você fez, do que você deixou de fazer, bora, esquece e vamos para frente. Esquecer também não é falar, nunca vivenciei isso. É aceitar o que você conseguiu fazer até hoje, ou o que você não conseguiu fazer. Essa foi a sua condição. Daqui para frente, a história pode ser diferente. Mas aceita. Tenha generosidade e carinho com você. Se perdoa. Se perdoa de verdade. Por favor. Com a raiva é legítima. A gente não quer sentir raiva, mas raiva é legítima. Eu vou ter que entender essa raiva e depois eu vou perdoar. Eu tenho um filho. Se alguém fizer alguma coisa para ele, eu vou sentir muita raiva. E a raiva é legítima. Eu preciso sentir a raiva. Eu não posso sentir raiva, porque lá na minha religião... Não, pode e deve sentir raiva. Agora, nem por isso eu preciso ter um ataque Will Smith e esbofetear as pessoas. Mas a raiva eu posso sentir. Ela é legítima. O que eu faço com ela? Ao longo do tempo, eu vou ter que perdoar, não tenho o que fazer. E perdoar não é esquecer. Léo, eu preciso esquecer o que fizeram. Não dá para esquecer. Se a dor foi muito grande, não dá para esquecer. Entendeu? O que é perdoar? É tirar a energia. É não deixar essa energia alocada na pessoa, na situação que me faz sofrer. Toda vez que eu pensar nisso, eu volto a energia e continuo a minha vida. Então, não é esquecer,
não é rezar para a pessoa, eu preciso, não é, agora eu vou lá falar que tá tudo. Não, não fala nada, esquece a pessoa. Esquece a pessoa, não precisa nada disso. Fica com você, fica na tua vida. Toda vez que trouxer essa imagem da dor, do sofrimento, volta a imagem para você, para a tua vida, para as tuas conquistas. Inadequação. Todo mundo já se sentiu assim na vida. Eu sou muito engraçado, excêntrico, esquisito. Sou muito... Seja você mesmo. Ok? Temos quanto tempo? Posso passar 2 vídeos muito rápidos para vocês? Rapidinho. Esse daqui é o primeiro, tá? Seja você mesmo. Olha que lindo isso. Vê se tem som aqui. Tem som? Não. Nada de som? Agora foi, mas tá bem baixinho. Tenta aumentar o teu, que o meu tá ao máximo aqui. Dá para ver um pouquinho. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. My love, she keeps me warm, she keeps me warm. Even if I tried, even if I wanted to. My love, she keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. My love, she keeps me warm. 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 My heart doesn't see race. O amor não vê raça, There's no age limit. não vê idade. We are neighbors and best friends. We all have different religions, but we have universal love as well. Não vê religião, Love is love. não vê gênero. No less than any other family. Somos nós, na nossa natureza, a gente é um pouco de tudo isso. Ainda bem que o modelo antigo foi desconstruído para a gente viver o novo, com mais liberdade para a gente ser a gente mesmo. Quando a gente vê a gente atrás desse pano, né? Essa é uma propaganda antiga, mas muito legal, que fala para a gente é tudo igual, a gente é essa totalidade de tanta coisa, parar de ficar julgando o outro, uma vez que aquilo também compõe a gente, e tá tudo bem. Léo, eu não entendi nada do que você falou, não tem problema, fica com essa palavra aí, anota aí para mim, por favor. Escreve aí, hein? Tá, é tá mesmo, tá. Agora a outra, tudo. Bem, exclamação. Mesmo quando as coisas não estão bem. E eu não preciso estar bem sempre. Entendeu? Minha mensagem final para vocês é essa aqui. 2 minutinhos e aí a gente finaliza, tá?
Estão vendo aqui a minha apresentação? Sim. Vê se vocês estão vendo agora aqui, ó. Vou passar. Estão vendo? Sim. Vou pôr o som, tá? Essa é a minha mensagem final para vocês, ó. O que eu quis dizer o tempo todo? Isso aqui. Vida passa muito rápido, galera. Tem som? Sim. Sim. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo, saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Ah, é isso. Pessoas queridas, gostaram? Obrigada. Muito Ó, bom. antes de ir embora, ó, levanta seu braço direito. Levanta o braço direito. Agora esquerdo. Vai com fé, levanta os dois braços aí. Um abraço meu em cada um de vocês. Eu queria estar aí com vocês e abraçá-los, mas eu não estou, então sintam-se abraçados. Queridos, eu vou deixar meus contatos aqui, sou psicoterapeuta, faço vários trabalhos de imersão super legais. Quem gostou, vem comigo que a gente vai fazer uma grande jornada, viu? Bora, Paulo, vamos lá. Queridos, foi um prazer enorme. Vocês gostaram? Amei, obrigada. É. Obrigada. Vamos. Boa. Dúvidas, eu vou deixar os meus contatos aqui. A Andrea está por aí ou não? Se a Andrea puder pôr os meus contatos, vou pôr aqui no chat. Gente, calma aí. O meu Instagram, Léo Buzo Oficial. Esse é o meu Instagram e esse é o meu contato aqui. 1360. Queridos, passamos um pouquinho, 4 minutos. Alguém que tem alguma pergunta, eu fico à disposição. Não apareceu para mim. Tá bom. Então, agradeço muito o carinho de vocês, viu? De verdade, já somos amigos de infância. Podem me ligar quando quiser. Muito obrigada. Obrigado eu. Bárbara, obrigado, viu, querida? Imagina, Léo, muito obrigada. Gostaria também, em nome da Câmara Espanhola, de agradecer a presença de todos. Esse foi o nosso primeiro evento do grupo de secretariado.
Então, fiquem atentos às nossas redes sociais, a gente está começando esse ano, já estamos em abril, mas ainda é início do ano, então estamos começando com muitas atividades, com muitos eventos. Temos eventos tanto na área de comunicação, gestão de pessoas, áreas mais técnicas, como jurídico, comércio exterior. Então, fiquem atentos, fica aqui o convite. Léo, mais uma vez, muito obrigada e uma excelente noite para todo mundo. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Tchau, querido. Tchau, obrigada. Tchau.